Boa noite, meus amigos. É um prazer estar com vocês em mais um Conhecimento Necessário. Essa iniciativa da Escola Nank, cujo objetivo é promover a democratização do acesso ao conhecimento. Desde já eu peço a você que se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e fique a par daquilo que a gente tem produzido por aqui. Curta, comente, dê sua opinião. Ela é muito importante para nós. Apresentando esse programa comigo, meu amigo Roger Ribeiro. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui novamente. Quero dar boa noite à nossa entrevistada de hoje, Roberta, minha amiga. Ótimo ver você por aqui. Muito obrigado. Seja bem-vinda, Roberta. Eu que agradeço, Roger, Luiz. Roger é um querido, né? Estava muito ansiosa por esse momento e muito feliz, muito honrada de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, gente. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão do negro, o espaço do negro, as histórias negras dentro do ambiente escolar, como isso aparece na legislação, como isso de fato é aplicado, como isso é experimentado pelos docentes e pelos alunos. É um tema fascinante. Conto com vocês para estar com a gente até o final desse vídeo, nesse debate, que eu acredito que seja de extrema importância para o nosso cenário atual, independente do posicionamento político de cada um. É um tema que atinge a população como um todo, inclusive independente de qual seja a sua classe social, se assim você usa o conceito, que você está inserido. Quero lembrar também que, felizmente, conseguimos, nesse exato momento, uma parceria com a Amazon. Então, as obras que nós tratamos nos nossos vídeos, elas vão aparecer agora com um linkzinho lá na nossa descrição. Se você adquirir a obra através daquele link, a Nank consegue dar um percentualzinho em cima da venda, e isso vai ser muito importante para a gente continuar tocando esse nosso projeto voltado para a disseminação do conhecimento. Roberta, conto com você para uma indicação de livro. O livro da descrição hoje vai ser uma indicação sua, em cima ou em torno da temática que a gente vai trabalhar aqui, tudo bem? Tá ótimo, muito bom. Bom, gente, essa daí é a Roberta dos Santos Gregório. Ela é graduada em Geografia pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Roberta também tem especialização pela UF, não é isso, Roberta? Isso aí. Voltada para a gestão do meio ambiente e urbanismo. É isso a temática? Isso mesmo. E Roberta é mestre em Geografia, né? Atua hoje dentro da rede pública de ensino estadual do Rio de Janeiro e dentro da rede privada de ensino. Tem uma experiência fantástica para tratar do tema com a gente hoje. Roberta, vou te entregar na mão do Luiz, que eu sei que certamente ele tem uma pergunta para fazer já iniciando o programa. Luiz, é contigo. Roberta, para a gente começar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a legislação que ampara o ensino da história e da cultura africana nas nossas escolas. E eu queria saber de você acerca da aplicação e da fiscalização dessa legislação. Como se dá essa aplicação e essa fiscalização? Luiz, é complicado, né, falar sobre fiscalização na educação, porque como outros colegas aí da Seara, né, desse ativismo, né, pela discussão das discussões étnico-raciais nas escolas, a gente vê que a criação da lei, né, a primeira que institui a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, né, porque existe uma diferenciação aí, foi a Lei 10.639, né, se não me engano, em 2002, e ela foi criada e durante quase uma década a gente não via produção científica, nem pedagógica e nem material didático, né, para que essa lei fosse implementada. E aí depois, uma discussão grande, me parece, né, na Câmara e no Senado, a gente vai ter a implementação de uma lei mais ampla, que é a 11.645, que vai não só instituir o ensino de cultura e história africana e afro-brasileira, mas também indígena, como uma obrigação do ensino, né, todo ensino básico. Então, você tem da educação infantil até
o ensino médio, e, infelizmente, né, poucos trabalhos, né, científicos são relatados, as experiências são muito pontuais, mas eu gosto de ver com certo otimismo, né, essa implementação da lei, embora ela não seja muito fiscalizada, pelo menos eu trabalho na escola, né, na rede estadual há 22 anos, então eu estou fazendo 22 anos de rede estadual do Rio de Janeiro, e assim, até, por exemplo, meados de 2010, a gente nem ouvia falar, né? Até que começaram a criar projetos, assim, né, pontuais para as escolas, com um atendimento a datas, né? E isso era muito comum a gente ver esse trabalho pontual de datas no ensino fundamental 1 e no infantil, quando você comemora Dia do Índio, né? E aí criou-se toda uma mística em cima do Dia da Consciência Negra, que foi uma luta aí dos movimentos, né, negros unificados pelo Brasil para dissociar do 13 de maio, e sim, né, valorizando o dia 20 por ser uma conquista, né, do povo negro. E dentro desse contexto, né, a gente vê que tem ainda uma carência muito grande de livros, de material científico para a gente trabalhar na escola. Os livros didáticos, né, não atendem essa obrigatoriedade da lei, então eu não vejo suporte nem de fiscalização, nem de apoio para implementação. E o que faz de nós, educadores, que somos simpatizantes da causa, que queremos, de alguma maneira, né, pretos ou não, né, fazer e trabalhar, é um trabalho árduo. Você tem que ter, né, uma força de vontade muito grande para que a coisa aconteça, e, ao mesmo tempo, você tem que tentar conseguir pares, né, para somar a essa atividade dentro da escola. O Roger participou, né, comigo, agradeço demais essa parceria que durante anos nós fizemos, né, Roger? E mesmo à distância agora, sempre a gente faz muitas trocas, né, e eu fico muito feliz por isso, mas é interessante que, assim, se você não se movimentar, ninguém vai falar, né, que tem que ser feita alguma coisa. E a gente vê, assim, um pedido, às vezes, das coordenações pedagógicas, olha, tem que trabalhar esse tema. E aí, se você faz um cartaz, ou se você mobiliza, né, uma estrutura de uma festa, como a gente acaba tendo hoje uma experiência mais assim, um pouco maior, né? Independe, né? Porque na maioria das vezes, se você registra e faz uma foto, aquilo já fica como se fosse, né, algo resolvido e feito. Então, a profundidade da lei, Luiz, eu tenho um entendimento assim, ela ainda não foi alcançada, mas ela é um marco para que a gente, pelo menos, né, faça essa reflexão dentro da escola. Então, eu não invalido a lei, ela tem sido um escudo para a gente continuar o nosso trabalho na escola, né? E, inclusive, inserir em outras escolas. Então, ela pode, sim, ser uma ferramenta, né, de escudo para quem quer trabalhar, mas, ao mesmo tempo, a gente está muito aquém do que é desejado, né? Do que é desejado. Roberta, você tocou em alguns pontos aqui, me fez lembrar de algumas coisas que me gerou a pergunta. Na verdade, nosso programa acaba sendo guiado por isso, essas relações entre as respostas das futuras perguntas. E aí você tocou, por exemplo, no período em que nós trabalhamos juntos, dentro da mesma escola, e nos interessamos, eu, Paulo, pelo projeto que você estava tocando com Verônica, e eu lembro, por exemplo, de ter levado o Luiz, ter levado a Laída, um beijo para a Laída, foi nossa aluna, e hoje aluna da Universidade de Estudamos, aluna da UF. Exatamente. Então, beijão. E eu lembro, por exemplo, quando eles foram, diferente de mim, do Paulo, da Verônica e tal, eles estavam dentro do fenótipo necessário para ocupar aquele espaço. Coisa que nenhum de nós tínhamos ali para poder fazer par contigo. E isso me trouxe algo à mente, que é essa relação étnico-racial dentro da comunidade escolar, professores, pais, alunos. Eu queria que você falasse um pouco de como é que isso se dá, de como é que essa problemática se constrói dentro do ambiente. É muito interessante você trazer essa questão, Roger. E o Luiz, né, quando ele foi lá, foi uma alegria para a gente, né, poder ver, né, o trabalho, enxergar, né, o negro em outros nichos, né, que não fossem apenas a situação comum
do lugar da escola, né, de uma escola pública e de tarefas que, obviamente, são todas elas importantes para a sociedade, mas quando a gente fala de um projeto, né, ligado a essa lei de valorização da cultura, é para possibilitar realmente o aluno, né, a pensar, a sonhar para que ele possa frequentar espaços que ele nunca, né, havia sonhado. E quando a gente vai olhar para o universo, pelo menos na escola pública, né, e da minha experiência aí, que foi mais dentro do Estado, né, um trabalho na prefeitura, que talvez tenha escolas mais dentro e mais presentes dentro da comunidade, minha realidade é do Estado, que pega um alunado, vamos colocar assim, já mais independente, eles já são adolescentes, então eles podem sair de um bairro, de outra cidade, a experiência que a gente tem, né, lá na escola é essa, é uma escola de fronteira, então a gente tem pouco acesso aos pais, a verdade é essa, nós não temos uma comunidade no entorno muito presente, o que na história da escola foi mudando, porque eu me recordo de quando eu entrei há 20 anos atrás, a escola agregava mais a comunidade, ela conversava com a comunidade, a gente tinha festa junina, né, que era um evento agregador da comunidade, a porta da escola estava aberta, e de uns anos para cá a gente foi observando o distanciamento, né, o distanciamento tanto do aluno com relação à escola, né, a querer estar na escola, quanto dos pais para dentro dessa escola. Então, ali a gente já tem um rompimento. Mas eu enxergo esse rompimento também, Roger, como um fator, uma característica, né, do sistema capitalista, né, que nos últimos anos, com um advento, assim, uma emergência muito grande da proposta neoliberal, né, com muita ênfase, ele vai propondo essa relação assim mais egoística. Então, a escola, hoje eu vejo uma escola assim mais utilitarista no ponto de vista, né, de que o aluno está ali, ele quer pegar um diploma, ele quer se formar rápido, ele quer ir rapidamente para o mercado de trabalho. Mas isso gera uma tensão, porque esse menino, ele vai ficar, e no caso da rede estadual, né, e lá da escola que eu trabalho, são 3 anos, é rápido, é um tempo rápido, mas que ele precisa se relacionar, ele precisa ter, né, é o local, talvez, que ele mais se socialize. E quando ocorre essa socialização, ocorrem os conflitos, né? O conflito de onde eu vim, para onde eu vou, os conflitos aí, né, pegando o gancho da nossa conversa, étnicos, sociais e depois étnico-raciais, porque a escola é uma escola de fronteira, então ela pega alunado de Petrópolis, ela pega alunado da Baixada Fluminense, e aí a gente tem uma relação, né, diferenciada desse alunado com relação ao seu corpo, com relação ao espaço de convivência, a fala. Então, é muito interessante a gente ver essas diferentes nuances dentro da escola. Um corpo docente que, na maioria, vem de fora, então também é um elemento ali, né, de tensão. E no meio disso tudo, a gente tem a questão da cor, né, da cor da pele. Então, é um caldeirão de informações e de necessidades e demandas, e a tensão étnico-racial, ela é crucial, porque aí, gente, a gente percebe que ela perpassa, né, não só classe social, né, desculpe, ela não perpassa só pela questão econômica e de classe, ela perpassa pela estruturação de todo um sistema, de toda uma estrutura de sociedade. E na escola isso vai implodir, né? Do ponto que você tem alunos que têm a mesma dificuldade social, que moram em comunidades, baixa renda, e quando chega no tocante da questão racial, você vai ter um nível de agressividade e de menosprezo que delega a algum grupo uma certa superioridade. Então, enxergar isso, querer enxergar isso, né, porque a questão racial ela tem que querer ser vista, né? O Milton Santos ele diz que, né, numa entrevista que ele deu nos anos 80, ele fala o seguinte: gente, a questão racial no Brasil só não enxerga quem não quiser ver. Mas eu acho que a estruturação do racismo é
tão impregnado na nossa sociedade que às vezes a gente tem que abrir aquela pelinha para mostrar, porque né, as pessoas não enxergam, né? E eu percebi que quando eu me coloquei como professora negra para os alunos, eles também estranharam, porque perpassava para eles que por eu ser de uma classe social, né, de repente para eles diferenciada, eu nem me considero assim, mas só o fato de eu ter feito uma universidade, né, eu lembro bem, primeira vez que eu comentei assim, né, quando eu fiz o mestrado, ficou todo mundo assim, né, olhando para mim, a senhora tem mestrado, professora? Então eu falei, eu tenho, eu fiz e tal, e tentando trazer daquilo não como pedantismo, né, mas como uma coisa normal que eles também poderiam conquistar. Aí os olhinhos brilharam e eu vi toda uma identificação no sentido, poxa, eu posso ser isso, né? E por eu ter a pele preta. Então, essa ausência da família, às vezes, ela vai ser suprida, né? E eu queria muito, por exemplo, que os pais estivessem juntos para poder enxergar isso. E a ausência, a distância da família da escola, gente, gera também esses processos, porque muitas vezes o pai não vai ver a possibilidade daquele filho ter uma ascensão social, né? Eu tive, só comentar rapidamente, o caso de uma aluna de pele preta e que era de comunidade de Petrópolis, que a gente via o potencial na menina, assim, muito bom. Falei, olha, você tem que fazer, né, o Enem, eu acho que você tem grande chance de passar para uma universidade pública. Ela tentou 3 vezes, gente, ela conseguiu 3 vezes. E ela não foi por quê? Porque a família não aceitava, né? Agora ela foi, infelizmente. Agora ela tá bem, vai formar em direito e tudo mais. Mas, assim, a ausência da família na escola, né? De não ver a trajetória de brilhantismo daquela menina, né? Não ver que era possível ser um lugar dela. Os pais tinham pânico, achavam que ela ia se perder, que ia ter que morar em outra cidade e que isso não ia ter condições, eles não iam ter dinheiro e esquecendo que ela poderia criar possibilidades como criou, agora já está trabalhando inclusive em projetos dentro da universidade e tudo mais. Então, trabalhar, gente, essa lei, eu tenho uma visão mais ampla, assim, que não é só de falar de cultura e história, né, africana e afro-brasileira. Eu acho que é permitir contar uma história de sucesso que pode empoderar determinados grupos dentro da escola, não só o preto mais retinto, aquele que, né, se identifica, como também toda uma nuance de cores, né? Porque a gente sabe que no Brasil a gente tem o problema do colorismo, né? Então, o que é ser negro e tal? Deles verem essa possibilidade dessa cartela de cores estar presente, mais ativa, mais em maior destaque na sociedade. Me desculpe aí, meninas, se eu me alonguei. Não, sem problemas. Eu iria fazer uma pergunta agora, mas baseado na sua resposta e também nessa questão do discurso neoliberal e como o discurso influencia a escola, e muito se fala sobre o discurso neoliberal enquanto algo que atua na manutenção dessa sociedade racializada como a gente conhece. Você falou na perspectiva do discurso neoliberal enquanto um esvaziamento, uma criação de um certo egoísmo, um distanciamento da criança em relação à escola, do adolescente em relação à escola, da comunidade em relação à escola. Mas o discurso neoliberal também tem uma capacidade aparente de coisificar e transformar as coisas os discursos, no caso, em produtos. Né? Você falou um pouco disso. E é muito marcante essa possibilidade do discurso de construir um lugar aonde esse indivíduo possa se enxergar no porvir. Como você falou, sobre a questão de um aluno enxergar em você a possibilidade de ser um preto com um diploma de nível superior, com mestrado, com doutorado. E eu queria saber de você, baseado nessa construção de discurso neoliberal e de coisificação que o discurso neoliberal cria, de transformar esses discursos, essas lutas em produtos, qual possibilidade que você vê dentro da escola de transformar isso, o ensino da história e da cultura africana, em produto?
para que esses adolescentes, esses jovens, comprem a ideia de conhecerem sua própria origem, sua própria ancestralidade e usarem isso para progredir, para ir rumo à frente, adiante. Isso é uma possibilidade, né? Que ao mesmo tempo que instiga, dá um certo medo, né? Porque a gente não quer coisificar, né, todo um processo identitário. Mas acho que é interessante, Luiz, eles se apropriarem do fato de que eles podem escolher, né? Porque a gente está vivendo um momento assim de muito separatismo, né? Ou é uma coisa ou é outra. Eu tenho né, a utopia de uma sociedade mais fraterna, né, em que caibam todos os mundos e tudo mais. E se o aluno enxerga esse nicho, né, como uma possibilidade empreendedora, que ele seja feliz, né? A gente só teme que, porque isso a gente já vê se aproximando às vezes da escola, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, é que o nosso projeto se torne um produto. Né? Então, assim, é complicado isso, porque a gente trabalha dentro, né, de uma rede pública para o público, então a gente percebe um certo assédio assim de instituições querendo, né, se apropriar de um trabalho que eu vejo assim que é como um movimento social da escola, né? Você esteve lá vendo, você deve ter percebido assim o quanto os alunos naquela semana, que para a gente ainda é pobre, né? É uma semana só, a gente já pensou que tinha que ser um mês, os alunos às vezes cobram, professora tem que ser um ano inteiro, a gente tem que ter palestras o ano inteiro. Eu lembro que né, quando o Roger estruturou aquelas semanas de palestras, né, que acabou ficando, né, Roger, uma herança aí, ó, para a escola maravilhosa. Eles, ano passado, já houve reclamações. Muito pouco, professor, tem que ser um mês inteiro, tem que ser mais tempo. Então, assim, e aí a coisa começa a crescer, transborda o espaço escolar, né, as outras. E a gente não tem nenhum problema, assim, né, de dividir nossa história. É uma equipe enorme que hoje participa do projeto, que é uma alegria, né, de não ficar personificado. Isso tem que ser abraçado, não só porque eu sou a professora preta da escola, né, tem que ser abraçado por todos, mas eu me preocupo, sabe, Luiz, com a coisa de mercantilizar algo que foi assim originado dentro de um contexto assim de um problema mesmo da escola, né? Porque o projeto surge, é interessante que as coisas acontecem quando a gente menos espera, né? Há anos eu estava querendo trabalhar essa lei com nenhum sucesso, a verdade era essa. Não tem material, você não tem gente que junte com você, e até que acontece um fato na escola que foi uma injúria racial que aconteceu no recreio com uma aluna, né, do curso normal. Na fila da merenda da escola, quem já viveu numa escola sabe como é que é a fila do horário da merenda do recreio, uma fila longa. E um rapaz, né, um menino branco, foi passar à frente dela na fila ela tinha acabado de ter uma aula de ética e tal, foi dar aquela, né, fazer aquele discurso moralizante, falando que ela estava ali com a mesma fome que ele. E o menino só virou para essa garota e falou assim: sai daqui, sua macaca. Você nem era para estar aqui. E, coincidentemente, essa menina ia ter aula comigo depois do recreio, né? Quando ela voltou para a sala, Luiz, eu nunca vou esquecer aquele olhar assim, sabe? E a gente se vê em algum momento, né, da vida que passou por aquele constrangimento, né, que na verdade não é constrangimento, é racismo mesmo, e você vê o que ela me falou, né? Eu lembro de fazer 3 perguntas e uma era assim, você está satisfeita porque a escola mediou, pediu o menino para pedir desculpa? Ela, não. Eu falei, você quer que eu te acompanhe? Isso aí é um crime. A gente vai a uma delegacia, a gente procura alguém, eu chamo o seu responsável, mas eu vou com você. Ela só virou e falou assim, eu só quero esquecer esse dia, porque é isso que a gente sente, né? A gente só quer esquecer aquele momento. Mas aquilo ecoou de uma maneira tão forte, e aí, né, o Roger lembrou, a Verônica, né, primeiramente me deu a mão, mulher
branca de olhos azuis, loira, né? Maravilhosa também. Ela falou, Roberta, tô junto com você. Aí logo depois veio o Roger. Então, assim, houve um fato social na escola, né, que motivasse aquilo. E a gente faz questão de estar sempre lembrando os alunos o motivo do evento. Isso gera realmente uma comoção. Então a gente vê, né, que é pegar pelo sentimento, né, é com sentimento que a gente consegue às vezes trabalhar temas sérios e importantes. E virou um movimento cultural. Agora já tem alunos chegando na escola, né, primeiro ano, dou aula para o primeiro ano, eles chegam no primeiro ano e eles falam, professor, e tal do consciência negra? E o tal do consciência negra, quando é que vai ser? Então, assim, a gente sente que eles querem aquilo, e aí já não tem mais o sentido utilitário, né? Que eu estava falando antes, que era um medo de só ser o desfile, porque a estrutura do projeto é enorme, tem o desfile da beleza e tudo mais. Mas, assim, eles querem participar do momento do social e das discussões que tem a ver com a vida deles, né? E dali, hoje eu percebo, assim, tem alunos que saem do Consciência Negra que se transformaram em modelos, alunos que viraram letristas, né? Alunos que estão trabalhando com música, com sonorização, mas não só aquela coisa, né, de ficar no backstage, fazendo som de... criando mesmo música, e que a gente vê, assim, tem um retorno, pô, professor, ó, tudo começou lá no Consciência Negra. Então, isso é bacana. O que eles vão fazer, né, para fora da escola, é com eles, né? A gente passa ali pela formação, mas que a gente consiga manter a proposta que é de uma educação crítica, né, e libertadora. Acho que é isso. Roberto, deixa eu te fazer uma pergunta, né? E lembrando também do meu passado dentro desse colégio. Eu cheguei no colégio muito novo, muito jovenzinho, e aprendi durante a minha formação, e funcionou durante um bom tempo, a levar, como forma de motivar os alunos, uma história de superação. E aí, durante muito tempo, eu trabalhei sem chegar no ensino público, contava a minha história de superação, achava que com ela eu conseguiria motivar os alunos, e ela realmente me dava criava-se um vínculo. Então, ia lá, eu contava a história do garoto que saiu do subúrbio, que vem de uma família onde ninguém tem ensino superior, que o pai não terminou o colégio e alcançou ali num determinado local. E isso, de certa maneira, iria motivar os meus alunos e motivou alguns a se interessarem mais pelos estudos e seguirem em frente. Quando eu chego em Petrópolis na educação pública, o meu discurso não funciona. Eu já não era mais o garoto que saiu do subúrbio e vindo de uma família onde ninguém tem ensino superior, mas eu já falava no lugar, né, o lugar de fala que eu ocupava é o lugar do homem branco da capital. E eu não conseguia falar com o meu aluno que não era da capital, com o meu aluno que não era da capital nem homem, e com o meu aluno que não era nem da capital, nem homem e nem branco. E aí esse discurso de superação, por conta do meu lugar de fala, e aí é interessante trabalhar esse conceito de lugar de fala, porque ele acaba, de certa forma, sendo deturpado dentro do discurso geral e criando uma coisa do tipo nicho-obrigação. Então, eu, por mais que tenha uma formação em ética, não posso tratar conceitos de ética direcionados a essa temática, mesmo tendo eu a formação para isso, porque meu local de fala é entendido pelo outro, e não necessariamente pelo conceito de local de fala, mas é entendido pelo outro como algo que me desqualifica a fala. Então, assim, não é que eu não tenha um lugar de fala, eu possuo um lugar de fala. Mas o lugar de fala que eu ocupo me desqualifica frente ao outro para falar de um tema que eu me interessei, que eu me aprofundei. E aí, por exemplo, você citou o caso de você ter feito a mesma coisa, levado essa história para ele, de você ser a professora negra da escola. Isso põe você dentro de um local para falar que é diferenciado do meu, ainda que você, dentro da sua formação acadêmica, não tenha tratado o tema, né? Não é o teu tema de pesquisa, mas você é a professora negra. E aí isso traz uma certa questão que eu queria te levantar. Muitas das vezes os negros são chamados para falar do assunto, mesmo que eles não tenham se debruçado sobre o assunto, pelo fato de serem negros. E aí cria-se um nicho de mercado onde só o negro pode falar daquilo, e ao mesmo tempo cria-se uma obrigação, porque só podendo o negro falar daquilo, institucionalmente, os negros que chegam a ter acesso aos locais onde o assunto é debatido
são postos para debater e aquilo que eles se debruçaram eles são proibidos do debate. Então você tem um mercado criado, um nicho de discurso criado para o negro, mas ao mesmo tempo também uma nova senzala, porque o negro não pode falar de outra coisa que não seja aquilo. Então é negado ao branco a fala e é obrigado ao negro a fala. E aí se a gente para olhar entre profissões de nível superior, como no nosso caso, o número de negros é muito pequeno, cada vez mais, então, você tem essa necessidade de empurrar o negro para falar daquele espaço que aparentemente é o único espaço proibido ao branco, independente de qual seja o interesse do assunto do negro. Eu queria que você trabalhasse um pouco essa questão de você ser a professora negra dentro de um ambiente onde só a professora negra pode falar de um assunto, no qual ela não se debruçou no assunto até ter sido jogada a essa experiência, e que outros professores que vieram se debruçar não poderiam falar. Como é que é lidar com essa situação? É ótima a sua pergunta, Roger, porque é isso, né? Virou um novo estigma do negro, né? A gente tinha a escravidão, lógico, não querendo comparar o flagelo absurdo, mas é meio por aí. E a minha chegada e entrar, né, nesse projeto, a forma como eu entrei e abracei esse projeto, acabou sendo por esse motivo. Porque quando aquela menina ali, desamparada, viu que a escola não ia fazer nada por ela, e não ia fazer mesmo, porque ninguém, só quem sente o racismo é que sabe a dor que é, né? As outras podem tentar entender, mas a gente. Então eu me vi na situação de, caramba, se eu não, né, não começar esse processo, realmente não vai ter quem faça. E muito interessante porque eu fiquei fugindo, talvez seja a palavra certa, porque sempre tive medo dessa situação, né? De alguém ficar, eu, negra, falando sobre negritude, né? Um assunto que a mim, né? Talvez dentro até de um preconceito meu na época, de ser um assunto de gueto, né? Eu tenho pavor até hoje disso, né? Eu tento, assim, colocar em prática na minha vida uma questão de realmente de conversar e de transitar, por isso a geografia, né? A geografia que ela é holística, uma hora eu estou falando de meio ambiente, outra hora eu estou falando de política, outra hora eu estou discutindo. Então, acho que até a minha formação me levou para a geografia por isso, por eu poder transitar por vários assuntos numa mesma disciplina, mas eu realmente começo a enxergar, né, Roger, que se não for o povo preto para falar sobre isso, ninguém mais vai falar. E a sociedade também não permite, como você colocou muito bem, né? A gente tem um problema no Brasil, né, de segmentar, de um separatismo. Eu acho que isso está num contexto mundial. As pessoas têm que falar sobre aquele assunto. O nordestino ele tem que falar da saga da seca, né? Assim, né? Então, são os guetos. Quem é o povo amazônico, ele tem que falar da questão da Amazônia e dos indígenas, e isso é ruim, é claro que é ruim. Existem pessoas que conseguem romper com isso, né? O Milton Santos foi um, né? Ele conseguiu, mas para ele conseguir isso, e ele faz uma análise, né? Milton Santos ganhou o prêmio referente ao Nobel, né, de Geografia no mundo, hoje o geógrafo ainda é o geógrafo mais lido no mundo, e ele fala, né, abertamente, ele, olha, eu só consigo falar de geografia porque eu me tornei, né, uma referência. Então, se você não se torna uma referência, você vai ficar trabalhando, né, nessas questões de gueto. Então, eu confesso que no primeiro momento eu tinha uma resistência. Eu lembro que você já tinha me chamado para falar algumas vezes, eu ficava meio resistindo, eu tinha isso. Mas eu entendi que também, embora seja uma coisa assim, né, que eu fui meio forçada a fazer, os caminhos da vida me levaram a fazer, eu agora estou nessa. Então, eu tentar superar minha síndrome de impostora, porque eu fico tensa de falar sobre assuntos que eu não estudei aprofundadamente, mas o que eu posso falar é da minha experiência, da minha vida. E no caminho a gente vai aprendendo, né? Então agora eu estou encontrando toda uma literatura a respeito, que inclusive, né, quando no início da lei, né, voltando à questão da lei, quando ela foi promulgada e decretada e obrigou as escolas a trabalhar com isso, você não tinha material.
Hoje, você já não pode mais falar isso, né? O professor que tentar usar esse argumento, ele, no mínimo, está com preguiça, porque a bibliografia é vastíssima. Eu acho que nós tivemos um momento político no Brasil, né, com a questão da lei de cotas, que abriu também, né, uma possibilidade de pesquisadores negros chegarem à universidade, e muitos deles, Roger, agora, né, fazendo um contraponto ao que eu falei, se eu me senti de certa forma forçada, muitos dos meus pares não, que estavam querendo isso, né? Então, hoje em Petrópolis, eu estou muito encantada com o trabalho da Renata Aquino. Ela fez um trabalho, uma pesquisa em Petrópolis, né, sobre a colonização africana em Petrópolis, que é um trabalho assim, que é um bálsamo para nós petropolitanos que sabemos, né, Luiz? O quão difícil é você ser negro numa cidade cujo todas as simbologias, toda a história é da branquitude, né? E você fica tentando se encontrar naquele lugar. Então a Renata, ela vai buscar isso e ela é incrível. Eu brinquei com ela, falei, olha, sua tese é um tratado de amor e afago aí para o povo negro, inclusive tem ideias aí de repente até transformar em material didático. Eu falei, gente, as crianças precisam ler isso, né? Elas precisam saber, as crianças de escola pública, a maioria negra, de onde elas vieram. Então, a gente tem também essa demanda dos nossos próprios pares querem sim falar de um assunto que por anos ficou negligenciado. Então, acho que há lugar para todos. Eu acho também que esse separatismo ele tem que parar de acontecer. A gente tem que oportunizar que outras pessoas tão bem formadas, né, nessas áreas possam falar, elas também têm lugar de fala, mas como você colocou, né, Rocha, ela vai ter o lugar de fala dentro da questão científica. Como eu tenho lugar de fala, né, e acredito até que vocês me chamaram para isso, como mulher negra, que vive dentro de uma sociedade e que passou por uma história inteira tentando encontrar a sua negritude, porque os espaços que eu frequentei eram todos estruturalmente brancos. Né? E aí, Roger, você vê, eu passei uma trajetória inteira vivenciando isso e só fui me dar conta quando eu chego em 2008 no mestrado. Um professor do mestrado vira e fala: Roberta, que bom você aqui. Eu falei, gente, o cara nem me conhece, eu sou de Petrópolis, eu nem sou da metrópole. Como assim que bom você aqui? E eu tive a coragem de perguntar: professor, por que você está falando isso a ele? Você não sabe? Pô, nosso programa está há anos sem uma mulher negra. Então, ele me deu esse tapa na cara. Ele me deu esse tapa na cara. E aí eu sempre defendi as cotas, mas aí eu fui entender, né, o quanto né, como assim só eu? Eu não posso. Eu não, naquele momento, poderia ser arrogante, eu consegui. Gente, mas assim, o que aconteceu na minha trajetória que me permitiu? E que não acontece com a maioria. Então, ali você começa a refletir mais aprofundadamente, né, essa questão. Então, hoje, eu entendo a importância, né, de ser uma mulher negra, me colocar assim e fazer com que meu aluno veja, para que ele, de alguma maneira, se inspire e veja, é possível. Eu não sou muita coisa, mas a gente já conquistou um lugar que muitos a gente sabe que na nossa cidade não consegue. Eu vou trazer só um dado, eu fui dar uma olhada na pandemia, né? E os dados do IBGE são muito ruins ainda, a gente não tem isso muito organizado para a questão de cor, mas eu descobri que em Petrópolis, gente, nós temos em Petrópolis cerca de 68 mil pessoas, né, que se dizem empreendedoras, ou seja, tem um pequeno negócio ou um grande, são donas de alguma coisa. Apenas, aí a gente fica assim, apenas 68 são pretos. Tudo bem, mas aí quantitativo de pretos em Petrópolis? Eu fui ver, né, o percentual, porque aí você coloca pardo, né, todo mundo se coloca como pardo, quantitativo de preto é muito pequeno, mas assim, pretos e pardos dá 47% da população. Então, é preciso se refletir isso, não dá, né? Isso a gente está falando de empreendedorismo, aí se a gente for para a nossa área, na escola mesmo, Roger, você trabalhou, sou eu e mais 3 professores negros. Da escola pública, a gente nem vai falar. Nas particulares, então, muitas vezes eu sou a única naquele espaço.
A particular, muitas das vezes você deve vender um produto, dentro desse produto que ela vende está a imagem do seu corpo, e você ser um negro dentro desse corpo que vai ser vendido para a classe média, muitas vezes é uma mancha que o empregador não quer ter porque ele não vai vender. Né? É isso que você vira. Você tem ali um corpo branco, alvo, e aquilo é visto como uma mancha que, né, o pai do aluno vai enxergar e vai falar: aquilo não é lugar para o meu filho. O empregador sabe disso, ele é um empreendedor, ele está vendendo, é mercado, né? É um desses problemas que a gente tem, né, no livre mercado. O empreendedor é refém do seu cliente e o seu cliente é preconceituoso. É preconceituoso. E isso torna a sua ação comercial uma ação preconceituosa. Independente do empregador ser ou não, ele não vende se ele não agir assim. E dentro da escola... dentro da escola pública, que a gente tem ali uma ascensão via concurso, existe um outro problema, que é a má formação da população negra. A população negra, ela se confunde com a população pobre, né? Óbvio, né? Sempre vai ter gente que vai falar isso, e é óbvio. Tem branco, preto, tem negro, rico. Isso é óbvio. Perdão, tem branco, pobre e tem negro, rico. Isso é óbvio. Mas que a gente vai ver o quantitativo, o número de negros pobres é infinitamente maior do que o número de brancos pobres, e o inverso também se dá. O número de negros ricos é infinitamente menor que o número de brancos ricos, e é óbvio que isso está diretamente relacionado à hereditariedade da riqueza de um país que foi escravista por muito tempo. Então, enfim, isso existe. E aí me traz, Roberta, aqui para te jogar até numa saia justa para te pedir um adendo a essa questão, né? Porque a gente não te chamou aqui por você ser uma mulher negra, né? Até porque, enfim, não são poucas, a maior parte da população é mulher e a maior parte da população é negra. Então, se a gente for fazer um recorte, mulheres negras são a maioria de um recorte possível. A gente chama porque você é uma educadora negra dentro da estrutura pública, ou seja, a gente teve que enfrentar uma concorrência de um padrão mais alto de formação, que lida com a questão de maneira metodológica há alguns anos. Isso foi o que te trouxe aqui. E isso está muito relacionado àquela questão do lugar de fala. E aqui eu vou ser mais incisivo, até te botando numa saia justa. Períodos anteriores, por exemplo, a gente teve pessoas como Verger chegando aqui e falando de temas muito relacionados à questão da raça, através da religião. De um paralelo muito próximo, Vinícius de Moraes. E estava ali, Vinícius falando do lugar de fala do artista, do intelectual, Verger falando do lugar de fala do cientista. E você citou, por exemplo, Milton Santos, que teve muita dificuldade para falar do lugar de fala do cientista de outros temas. Então, a minha pergunta assim, é bem incisiva. Pode o branco, especialista, no seu lugar de fala de especialista, falar de uma questão negra? E pode o negro, enquanto negro, falar do seu lugar de fala de negro, de temas que não estão relacionados a isso, porque o interesse dele de especialização não necessariamente tem que obedecer à melanina da sua pele? Essa liberdade? Esse é o grande sonho, né? Porque aí a gente vai ter superado toda uma estrutura de sociedade, né? Racista e de castas, porque isso configura uma sociedade de castas, né? Como se você tivesse ali. Mas, infelizmente, eu acho que a sociedade brasileira ainda não está preparada para isso. E por isso, acho que quem fala muito bem sobre essa questão, né, é Djamila Ribeiro, né? Quando ela faz aquele pequeno manual antirracista, tem ali algumas nuances. Na verdade, ela está conversando com o branco, né? O branco precisa entender que ele, né, ele é estruturante dessa questão e começar a lutar por esse espaço, assim como nós, negros, temos que lutar para conseguir o espaço do outro lado, né? Do lugar de cientista, do lugar. Então, a gente precisa de gente que queira fazer isso. Eu falo lá na escola, às vezes, brinco, né, que a Verônica, ela foi fundamental para eu me encontrar nesse processo pedagógico, porque ela não só... Ela falava, Roberta, ela, até hoje ela fala isso, eu não posso ficar à frente, eu sou uma mulher branca. Eu falei, Verônica, você foi uma base estruturante. Ela me deu, inclusive, literaturas que eu desconhecia
Para que estudar? Quer dizer, por que ela não pode falar, né? Por que isso? Isso é angustiante. Então, todo momento que eu posso, eu falo dela, porque ela me ajudou, foi fundamental para mim naquele momento inicial ali, né? Que hoje tem vários colegas, né? Que completam e que ajudam. Mas você veja, ela que é uma apaixonada, Verônica, quando você vai falar sobre esses assuntos com ela chega a ficar emocionada, ela não tem lugar de fala, como assim, Roger? Né? Então, assim, movimento negro que me perdoe, porque eu sei que às vezes eu sou meio, né, descascada com isso. Pô, mas a gente tem que defender o nosso lugar, nós já temos poucos espaços, tem uma crítica, sim, eu entendo, né, eu entendo, mas, assim, eu acho que a gente precisa caminhar para isso. Mas, lembrando, eu acho que o momento agora ainda não é possível. Mas a gente tem que trabalhar, né? Acho que a gente tem que trabalhar. Eu queria, estou lembrando aqui de um momento, né? Quando a gente faz o desfile da Beleza Negra, no primeiro momento estava muito claro, né? Só os meninos pretos, porque afinal de contas é um enaltecer, né? Todo um fenótipo, tudo. Só que aí começou a ter o seguinte, o ressentimento de alguns alunos, né? Brancos que querem participar de um concurso de beleza. Não tem outro concurso, então eles querem fazer parte do Beleza Negra. E no início eu ficava numa saia justa, né? Como é que eu vou falar que esse menino ele não pode participar? Que coisa mais separatista, né? Eu não sou assim, não é do meu perfil. Aí eu resolvi, gente, jogar a bola para eles. Eu falei, o que você acha? Você acha que é o seu direito, é o seu lugar? Roger, várias vezes. E você se sente negro? Aí, você se sente negro. Como é que você quer participar de um concurso para negro se você não se sente negro? E aí teve um ano com uma menina que não teria, né, o estereótipo de negra. Ela chegou para mim, ela fez o discurso, né? Professora, eu sou negra, minha avó é negra, ela é fundante da minha vida, é a fundação da minha vida. E ela falou aquilo com tanta paixão. Gente, a menina desfilou com as roupas da mãe de santo, que era a avó dela. E foi lindo, assim, sabe? Deixar ela também se encontrar nessa identidade brasileira, né? Que é mestiça. E, assim, ela não ganhou, mas só o fato dela ter desfilado ali, ela ficou grata, porque ela se identificou com a causa. Então, eu acho que a gente tem que permitir isso, né? Que as pessoas reflitam, porque o Brasil é um país miscigenado. É óbvio que a gente que tem essa pele, a gente vai sofrer mais fortemente e, obviamente, escancaradamente, as nuances do racismo. Mas enquanto a gente não se enxergar como um povo mestiço, porque é isso que nós somos para o mundo, né? A gente está numa terra em que o branco se acha, mas se ele for para outro lugar do mundo, ele vai ser tratado como mestiço. A gente começa, assim, a criar, né, o sentimento da brasilidade. Eu acho que a gente precisa se encontrar nisso. Mas é um trabalho longo, Roger. Mas vamos começar, né? Vamos tentar começar. Antes da pergunta do Luiz, eu quero até te agradecer, porque essa fala é uma fala que eu me identifico muito. O meu avô é negro. Eu não sei o que é sentir preconceito na minha pele, como o meu avô sabe. Mas eu sei que o meu avô sente. E me dói saber que o meu avô sente dor, ainda que eu não sinta a dor dele. E às vezes me parece que falta isso entre os brancos no Brasil. A maior parte da nossa população é miscigenada, então você sempre tem alguém na sua família bem próximo que sofre o preconceito. E aí vai além da questão racial, porque você tem a questão das mulheres, a questão dos homossexuais, enfim, há sempre uma minoria, alguém membro de uma minoria perto de você, e que você muitas das vezes ou está no lugar de quem não sente, né, de quem não cria a empatia. E aí, né, obviamente, existe esse tipo de gente, mas eu entendo que muita gente sente a dor de saber que uma pessoa amada sofre. Não é você sentir a dor do preconceito, é você sentir a dor de saber que alguém que você ama sofre. E às vezes me parece que falta para o indivíduo que não faz parte de uma minoria entrar na causa para proteger o seu. Você não está se protegendo, você está protegendo o seu, e é uma necessidade sua proteger o seu. E às vezes também falta por parte de algumas instituições que lideram a luta dessas minorias entender que existe um parceiro naquele que não sofre, mas que sente a dor de ver uma pessoa amada sua sofrer. E o discurso dessa menina é um discurso que me identifica muito, porque
é algo muito próximo do que eu vi. Obrigado por trazer aqui. Ai, que bom. Luiz, desculpa, vai lá. Eu faço uma consideração antes da minha pergunta. Fica um questionamento recente, baseado em todo esse movimento feito de antirracismo. Você citou Djamila Ribeiro, né? E eu considero que a Djamila Ribeiro faz um trabalho importantíssimo de tirar o debate da academia, porque é disso que a gente falou, sobre o acadêmico branco que pesquisa sobre racismo, sobre relações raciais, sobre a história negra, porém não tem lugar de fala. Mas isso é um debate dentro da academia. Ele está situado dentro de um debate dentro da academia. E a Djamila faz esse trânsito de trazer um debate acadêmico para o senso comum, para o leigo que não compreende essa questão. E isso é importantíssimo. E principalmente, existe um movimento no qual essa parceria que o Roger citou se dá muito pela via do afeto e também do constrangimento. Porque se a gente for analisar os movimentos antirracistas, antissegregacionistas, a luta pelos direitos civis, a luta pelo fim do apartheid na África do Sul, eles dialogaram com essa questão afetiva em relação à população branca, de convencer uma população branca, tanto pela via da empatia quanto pela via do constrangimento, que não era possível que aquelas pessoas, que eram pessoas negras, vivessem e fossem tratadas pelo Estado e pelas instituições daquela forma. E isso é algo de suma importância, essa compreensão da parceria. Branco enquanto parceiro. E a gente viu isso nos últimos dias, nos últimos meses, nessas manifestações, até nos Estados Unidos, no Brasil, alguns brancos se colocando nessa posição de parceiros, até oferecendo seus corpos na linha de frente, como alguém que acaba sendo visto com maior sensibilidade pelas autoridades, porque no final um policial não vai dar um tiro com uma bala de borracha no rosto de uma pessoa branca, mas isso pode acontecer com uma pessoa negra, e essas pessoas se oferecendo enquanto escudos nessa relação. Isso é importantíssimo. Mas eu vou focar e vou fazer minha última pergunta. Roberta, você falou sobre essas dificuldades na aplicação da lei, no ensino, as dificuldades iniciais com a questão do subsídio para o ensino da história e da cultura africana. E eu vou pensar que você, assim como outros docentes, criaram estratégias para suplantar essas dificuldades, para suplantar a ausência de fiscalização, para suplantar o parco conteúdo que vocês tinham para trabalhar. E eu queria perguntar para você o que você tem a dizer para outros docentes que têm essas dificuldades nos seus contextos, o que você tem de estratégias para compartilhar com eles para a aplicação dessa lei e do ensino da história e da cultura africana. Bacana. Luiz, eu acho que uma das coisas que mais ajudou a gente no projeto, né? Primeiro, eu acho que a gente tem que olhar a comunidade escolar que a gente está, né? Porque transplantar um projeto, né? Às vezes você tem um projeto mirabolante na sua cabeça, mas ele não vai acontecer. Então, olhar para o chão da escola, acho que é um primeiro motivador, conversar com o aluno, saber as dores deles e tal. Segunda questão que eu vi, assim, que alicerçou e justificou o Dia da Consciência Negra, era para ser um dia só, inclusive com uma pressão, né? Porque temos colegas que são conteudistas, né? Que querem, é no final do ano, mas é semana de provas, vai dispersar o aluno, então, assim, como é que nós conseguimos, né? Assim, às vezes você não vai convencer, mas você vai conseguir colocar, né? Marcar, delimitar o seu território. A formação de parcerias, né? Buscar parcerias. E aí essa parceria, né? O ideal é que seja dentro do corpo docente da escola, mas também buscar gente na cidade, né?
o Projeto Consciência Negra, ele me fez conhecer pessoas incríveis, você é um deles, né, Luiz? Que em outros momentos eu não teria essa oportunidade, né? Então, assim, conversar, muitas sugestões, né, vieram dos próprios alunos. Eu lembro quando teve a primeira ideia de vamos fazer um desfile, professor? Eu falei, gente, eu nunca fiz um desfile na minha vida. O que é isso? Como é que se organiza? Aí uma aluna, e aí eu fui dividindo com as salas. Uma aluna falou, professora, tem a Adriana Rangel, que fez o primeiro concurso Beleza Negra na cidade. Eu falei, opa, dá para conversar com essa... E ela foi, abraçou a causa. Eu acho que, assim, a gente tem que conhecer os movimentos sociais. Então, nos 2 primeiros anos, o Movimento Negro em Petrópolis, né, unificado, o MNU, ele deu um suporte, foi fantástico, uma fala, né, um momento, porque nós já tivemos episódios de tensão racial durante a comemoração, né? Eu lembro de um sábado, uma apresentação cultural que uma menina estava com uma roupa de mãe de santo, e que um menino começou a falar, desce daí, demônio. E aí foi muito importante ter a voz de uma pessoa que entendia de leis, né, e da questão, para fazer uma fala. Então, assim, é importante você se proteger com pessoas que possam te ajudar, né? Porque as tensões vão vir, não só do chão da escola, dos pares, né? Dos pares, porque a gente ainda tem muito na cultura, né? Do professorado, que é da cultura brasileira. Ah, mas não precisa de um dia de consciência negra, a gente tem que ter a consciência humana, aquele chavão, né? Somos todos iguais. E no Somos todos início, Morgan Freeman. exatamente, antes eu Por era que não mais tem um dia da consciência branca? Né? isso, Ou então do tipo, negro não tem consciência durante o resto do ano? exatamente. Antes eu tinha mais paciência de ficar explicando, agora eu já estou ficando meio sem paciência. Eu falo assim, se fosse tão igualitário, a gente não tinha o dia, né? Então, assim, Pois é, né? exatamente, existe o dia porque você é considerado uma minoria dentro de uma maioria, né? Olha que coisa absurda, né? Então, você não precisa de um dia para branquitude, porque a branquitude impera, né? E mas isso é um ressentimento. Não, quem tem ressentimento é quem está no poder, que quer tirar o pequeno poder do outro. Recentemente vem de cima. A gente só está querendo mostrar, né, o nosso espaço, a nossa cara. Olha, nós existimos, nós também temos saberes para ensinar, né, trocas. Os meninos, por exemplo, se surpreendem quando a gente vai falar que o Egito é na África, né? Você vê, né? O Egito é na África. E as pessoas, pirando, pô, foi africano que fez. Então, olha só, como isso está entranhado dentro da consciência, né? E aí não tem jeito, né? Toda hora falar de racismo estrutural, mas é isso que foi incutido. Né? Ainda tem pessoas que falam, mas fulano é preto e é racista. Eu falei, gente, porque o racismo não é uma coisa de um grupo, o racismo estrutura toda a sociedade. Né? Me fizeram uma pergunta outro dia, mas o policial negro bate em negro. Eu falei, gente, a polícia é um aparato de repressão do Estado. Esse Estado, ele está ali para tomar conta da propriedade privada, então ele não está ali. Infelizmente, esse policial vai ser formado dentro daquela lógica, né? Que não é, infelizmente, cuidar da sociedade, cuidar dos corpos. Enfim, e aí, né, são várias as reflexões que a gente pode fazer. Mas então, né, voltando ao que você falou, Luiz, é isso, você tem que se cercar, você tem que buscar. Eu, por exemplo, né, não tinha formação, falei com você, então a gente está sempre lendo, agora buscando, né, e ouvir. Eu acho que a grande questão a gente tem que ouvir, porque os alunos, gente, as pessoas são muito preconceituosas com o jovem em geral, hoje em dia, né? E o jovem não quer nada, eles são diferentes, as gerações são diferentes. A gente precisa ouvir essa geração. Não adianta a gente chegar lá, como agora a gente está querendo, né, introduzir para eles uma parte também erudita, porque a escola ela tem que, obviamente, representar o mundo que vive, mas a gente também tem que trazer coisas novas. Né? Mas não adiantava no Consciência Negra no primeiro a gente levar pixinguinha para os meninos ouvir, eles não iam criar uma identidade. Então a gente precisa, né? Ouvir as musicalidades dele, e aí você faz a referência. Ano passado, por exemplo, eles ficaram alucinados, né? Nem era uma referência brasileira, mas foi muito interessante, com Jimi Hendrix. Aí eles ficaram assim doidos
Como assim um negro que criou o rock? Então você conversa, e aí, mas você precisa ouvir aquele aluno, porque se não ouvi-lo, não vai fazer sentido para a vida dele, ele não se conecta com você, e aí não vai dar certo, não vai dar certo. Então, acho que são esses caminhos. Roberto, o papo está muito bom, mas o programa tem um horário para terminar. Eu vou pedir as tuas considerações finais para quem está nos assistindo. Foi muito bom, muito bom. Quero agradecer a você que veio com a gente até agora. Luiz, muito obrigado mais uma vez. Roberto, não sei nem como te agradecer e te entrego a palavra. Considerações finais, por favor. Gente, eu que não sei como agradecer a vocês, né? Porque vocês me deixaram aqui tão à vontade. Eu confesso que a gente fica, né, um pouco ansioso antes de falar, não tinha muita ideia de como ia ser. Eu espero honestamente, né, que eu tenha respondido as questões de vocês, porque o pensamento é muito eloquente. Mas agradecer a oportunidade, né, da gente poder estar contando não só a nossa história, mas falar de uma história que está mudando histórias, né? E muito feliz de fazer parte desse movimento. E você, Roger, né? Sinto falta das trocas na escola, mas é muito bom saber que a gente pode continuar essas trocas como a gente faz, né? Pelas mídias de sociais e agora por aqui, esse espaço gostoso que você e o Luiz criaram, parabéns. E eu estou muito honrada, Luiz, de te reencontrar, né? E saber também que tem, ó, esse ano eu vou te procurar. A recíproca é verdadeira. Você já faz parte da história, então estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Gratidão, rapazes. Nós é que somos gratos, lhe agradecemos muito por partilhar desse momento conosco, com o Roger e eu. Eu agradeço a você também que ficou conosco até agora para apreciar essa entrevista. Reitero o convite do início. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, fique a par de tudo que a gente tem produzido aqui. E a novidade é que o link para a bibliografia que a Roberta sugeriu vai estar aqui na descrição do nosso vídeo. Uma boa noite para você e até a próxima. Até a próxima.